Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Quero dizer que eu tô com saudade de vocês, que faz tempo que a gente não se encontra, né? Nem aqui nas aulas, para eu poder ouvir a voz de vocês. Enfim, vamos agradecer a Deus por mais um dia, pedir a Deus que Ele nos ilumine, nos guarde, nos proteja, abençoe a nossa vida, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos atos, enfim, Senhor, tudo que chegar a nós seja abençoado por Ti. E tudo que sair de nós também seja abençoado por Ti. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, galera, na última aula, eu deixei o conteúdo regência verbal para a gente iniciar hoje. E eu pedi como tarefa as atividades. Apenas 2 alunos mandaram para mim as atividades, tá? Então, se vocês fizeram e esqueceram, manda, porque senão vocês vão ficar sem nota, tá? Agora, quem não fez tem que fazer. Vamos lá. Então, regência. O que é essa tal de regência verbal, né? Regência está relacionado ao uso da preposição ou não com o termo seguinte. Então, por exemplo, o verbo ir. Quem vai a algum lugar. Então, pela norma padrão, se você diz assim, ou se você escreve, eu vou no banheiro, está equivocado, está errado. Porque quem vai a. Então, o correto é vou ao banheiro, tá? Regência é a relação que se estabelece entre 2 palavras, por meio da qual uma completa a outra. Quando há uma dependência sintática entre o verbo termo regente e o seu complemento, termo regido, dá-se o nome de regência verbal. Quando o termo regente é um nome, tá? Dá-se o nome de regência nominal. Como assim, professora? Por exemplo, necessidade. Quem tem necessidade de alguma coisa. Então, eu tenho necessidade de vocês, tá? Se eu usar uma outra preposição, a regência não vai estar correta, ok? Geralmente, em virtude do uso, o falante conhece a regência da maioria dos verbos, mas há casos em que a regência, determinada pela gramática normativa, se diferencia daquela utilizada nas atividades não padrão. Muitas destas já estão registradas como de uso coloquial e têm seu uso aceito em situações informais pelas variedades urbanas de prestígio, mas há contextos de maior formalidade, em que é preciso saber qual a regência adotada pela norma padrão. Então, pessoal, é a velha história. Quando nós estamos em um contexto menos formal, não tem problema, nós usarmos a regência de maneira equivocada ou naquele contexto sem problema. Agora, quando nós estamos escrevendo uma produção para um concurso, uma produção para o vestibular, ou para o trabalho, ou quando nós estamos conversando com professores, estamos em palestras, enfim, em situações mais formais, o uso da regência correta é ideal, tá bom? Ontem, por exemplo, eu estava fazendo um trabalho, estou fazendo um curso de educação à distância
Então, nesse curso, nós estamos aprendendo muitas ferramentas. Eu até vou mostrar para vocês uma que eu aprendi. E nessa ferramenta são passeios virtuais que nós fazemos a determinados lugares. Então, no trabalho, eu fui visitar o Museu Nacional de São Paulo, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, aquele que pegou fogo, né, em 2018, que foi a maior polêmica lá no Rio. Mas nós temos o link, né, que permite a visitação ao museu. E ontem eu estava registrando, né, o trabalho de maneira escrita e coloquei, porque a visita no museu foi muito importante. Aí quando eu fui corrigir, peraí, visita no, não. Quem visita a algum lugar, então tá errado. Então, a visita ao museu. Então, é esse tipo de equívoco que nós temos que tomar cuidado, porque quando na produção de texto em vestibulares, denota erro, tá? E aí vocês perdem nota, tá? Esse conteúdo é muito cobrado em concursos também em vestibular. Então, vamos lá. Então, a gente vai ver os verbos que causam mais dificuldade na regência, tá? E existem verbos que, de acordo com o significado dele, a regência muda também, tá bom? Por exemplo, o verbo assistir. Assistir, com sentido de ver, tem uma regência. Assistir, com sentido de cuidar, por exemplo, o paciente foi assistido pelo médico, ou o médico assistiu o paciente, tá? Então, vamos lá. Analise os textos a seguir quanto à regência. Depois, registre como se dá o caso. Em cada par, o texto 1 exemplifica o uso coloquial e o texto 2 o uso segundo a norma padrão. Então, o texto 1, coloquial. O texto 2, a norma padrão, que é a que nós buscamos neste momento, tá bom? Vamos lá. Letra A. O verbo namorar. 1. Quer namorar comigo? 2. 29% já namoram alguém que conheceram pela web. B. Verbo lembrar. Espera aí, professor. Então, o que nós temos que fazer aqui, tá? Verbo namorar. 1. Quer namorar comigo? Então, o verbo namorar é frequentemente utilizado como transitivo indireto, mas, segundo a norma padrão, é transitivo direto, ok? Então, o verbo namorar é transitivo direto, segundo a norma padrão, sem preposição, ok? Então, coloquem aqui, verbo namorar, transitivo direto. Ele namora com você. É assim que nós usamos, né? Ele namora com você. Com é preposição? Então, nesse caso, está errado. Segundo a norma padrão, não é assim que nós usamos. Ele namora você, simplesmente, tá? Coloquem aí o exemplo. Verbo lembrar. Texto 1. O pai da Aline. Os homens são todos uns insensíveis. Eles nunca lembram de uma data importante. Lembro do dia
de nossa primeira briga feia. Tá bom? Data importante. Então, aqui, ó, lembro de, tá? O verbo lembrar, segundo a norma padrão, é transitivo direto, tá? Direto. Esse é o texto 1. Vamos ver o texto 2. Há alguns anos, soube que Mania de Explicação era meu livro mais vendido. Não lembro exatamente o número de exemplares, mas vamos dizer que seja algo em torno de 200 mil. Então, ó, não lembro exatamente, tá? Então, aqui está correto. Verbo transitivo direto, tá? Ele não lembra. Ele não lembra. E aí, por exemplo, se eu quero usar assim, ele não lembra. Ah, tá, não preciso de complemento aí, tá? Ó. O verbo lembrar, segundo a norma padrão, é transitivo direto. Na tira, entretanto, identifica-se o uso como verbo transitivo indireto, com preposição de. O verbo exige, pela norma padrão, a preposição de quando é pronominal. Lembrar-se de. Que os verbos, tá? É a mesma coisa que acontece com os verbos esquecer. Então, quando ele é pronominal, como assim, professora, verbo pronominal? Eu não me lembro de você. Então, aí tem aí o eu e tem o me, tá? Quando tem pronome envolvido. Agora, quando não, nesse caso aqui, ó, não lembro exatamente, ok? Aqui é transitivo direto. E quando for pronominal, transitivo indireto com preposição, tá? Eu não sei se vai dar tempo de explicar o verbo assistir. O verbo assistir eu explico na outra aula, tá bom? Então, um beijo no coração. Tchau, tchau.